Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e vamos agora revisar algumas, não vou falar todas, algumas das regras para concordância verbal. São mais ou menos umas 22 regras, então eu vou dividir esse conteúdo em 2 vídeos para não ficar um vídeo muito, muito longo. Então a gente vai ver 11 regras, basicamente, 11, 12 regras nesse vídeo, e depois eu vou mandar outro vídeo com as regras restantes, né? Para começar, concordância verbal é a forma, são as regrinhas para a gente concordar o sujeito com o verbo. Basicamente, quando a gente está vendo análise sintática, a gente sabe que o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração, digamos assim, né? Não tem oração sem isso. E o verbo normalmente concorda com o sujeito. Então, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Então, essa é a regra geral, a básica, digamos assim, a regra principal de concordância. O sujeito está lá no seu número, né, singular ou plural, primeira, segunda, terceira pessoa, enfim, e singular ou plural, e o verbo vai concordar com esse sujeito. Então, essa é a regra geral para concordância. Só que aí, vamos pensar em uma dança, né? Quando o sujeito está dançando, o verbo vai acompanhando, digamos assim, que esse é o parzinho. E existem algumas danças, digamos assim, que elas são um pouco mais complexas, têm alguns passos diferentões, e a concordância vai seguir isso. Então, às vezes, tem alguns momentos que o sujeito vai concordar de um jeito, ou melhor, o sujeito não, o verbo concorda de um jeito ou de outro, no singular ou no plural. E aí é que mora o drama, né? Porque aí que estão as regrinhas, as exceções, as possibilidades que caem nas provas, nos concursos, nos vestibulares. Então, vamos olhar com calma, metade das regras, assim, digamos assim, as regras específicas, e depois, outro vídeo, a gente vê as outras regras. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês irem acompanhando os exemplos, que é muito importante. Muito bem, vamos começar. Então, como eu estava dizendo, concordância verbal é a dança ali entre o sujeito e o verbo. Sujeito no singular, o verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Essa é a regra básica, assim, para não errar o basicão. E vamos às regras específicas, né? Quando o sujeito está no coletivo, ou seja, é um termo no singular que designa um grupo, aí, normalmente, o verbo fica no singular. Por exemplo, o rebanho avançou pela estrada. Então, o rebanho é mais de um bichinho, mas mesmo assim, por o termo estar no singular, a gente usa avançou no singular. Mas, se esse coletivo vier acompanhado de alguma especificação, você decide se vai para o singular ou plural. Os dois jeitos vão estar certos. Olha lá. O grupo de turistas chegou animado, mas também estaria certo falar o grupo de turistas chegaram animados. Eu, particularmente, prefiro concordar sempre no singular para não errar. Mas as duas formas estão corretas. Se tiver, ó, qual que é a diferença aqui dessa regra? Se tiver só a palavra no singular, rebanho, equipe, grupo, o verbo fica no singular. Se tiver alguma palavra determinando essa palavra coletiva, aí você pode colocar no singular ou no plural, as duas formas estão corretas. Então, por exemplo, aqui é outro exemplo. A multidão de curiosos cercou o artista. Eu poderia também dizer a multidão de curiosos cercaram o artista. As duas formas estão corretas. Então, presta atenção se tem determinante ou não, tá? Coletivos partitivos. Então, é quando você está falando de um grupo, mas não dele todo. Então, é uma parte dele, partitivo é de parte, né? São expressões, né, como eu estava falando, são expressões com a maioria de, grande parte de, metade de. E aí o verbo pode concordar no singular ou no plural. As duas formas estão corretas. Então, eu posso falar. De novo, eu sempre prefiro a forma no singular, eu acho ela mais elegante, mas as duas formas estão corretas. Então, você pode falar, a maioria dos alunos respondeu à pesquisa, e também está certo dizer, a maioria dos alunos responderam à pesquisa. Grande parte da torcida comemorou a vitória, grande parte da torcida comemoraram a vitória. Os dois jeitos estão ok, tá bom? Próxima regrinha, expressão com mais de, menos de ou cerca de. Então, aqui o verbo vai concordar com o número que tiver ali especificando, né? Então, mais de um atleta se destacou. Então, eu coloco no singular, destacou. Mais de 2 atletas se destacaram. Então, aqui 2, verbo do plural.
Menos de 3 meses bastaram para mudar tudo. Então, 3 meses bastaram. Plural. Cerca de 1.000 pessoas participaram da marcha. Tá? 1.000, plural, então fica o verbo participar. Quando mais desse repete, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural também, tá bom? Então, mais de um vizinho se cumprimentaram. Então, aqui eu estou usando a palavra um, mas, na verdade, esse um são dois, porque um faz ação para o outro, é o recíproco, né? Ou a voz reflexiva recíproca. Então, aí, quando tem o termo que é umzinho, mas está se referindo de dois, porque a ação é recíproca, o verbo fica no plural. Outro exemplo, mais de uma aluna se abraçaram na formatura, porque afinal não dá para você abraçar, uma pessoa não vai se abraçar ela sozinha, né? Não faz muito sentido. Então, aqui, mesmo tendo a palavra um, como está sentido de reciprocidade, é duas, né, fazendo, então a gente coloca o verbo no plural. Quarta regrinha, e essa daqui eu vejo de monte os jornais, revistas, os jornalistas, os repórteres errando isso, é muito triste, que aí confunde quando você vai ver numa prova, vai escrever, você acaba acostumando com a forma errada. Vamos lá ver a forma certa. Então, nomes próprios. Os Estados Unidos, verbo no plural. Estados Unidos, verbo no singular. Minas Gerais, verbo no singular. As Minas Gerais, verbo no plural. O que está mudando aqui no que eu estou dizendo? Quando você tem alguma palavra determinante junto com esse nome próprio, o verbo fica no plural. Agora, se não tiver, o verbo fica no singular. Então, olha aqui os exemplos. Os Estados Unidos, os. Então, o verbo no plural. Os Estados Unidos lançaram uma nova política. Agora, sem o os, vai ficar. Estados Unidos lançou uma nova política. Mesma coisa para Minas Gerais. As, então, verbo no plural, porque tem o as. As Minas Gerais são ricas em cultura. Se tirar o as, verbo no singular. Minas Gerais é rica em cultura. É estranho? É, porque a gente às vezes vê tanto errado que aí a forma certa soa estranho. Então, por isso que é muito importante ver a regra, treinar, fazer os exercícios, escrever novas frases para poder fixar a forma certa na cabeça, tá bom? Porque isso aqui a gente vê errado às vezes no dia a dia, então é muito importante ter um esforço extra aqui para lembrar. Próxima regra, quinta regra, pronome relativo o que. E aqui no caso do tem o que e o quem, né? O que sempre vai concordar com o termo antecedente. Então, o verbo precisa concordar com o antecedente do que, né? Do pronome relativo. Então, fui eu que ganhei. Foste tu que chegaste. Foi ela que trouxe a sobremesa. Fomos nós que organizamos o evento. Então, esse que aqui, ele serve de ponte, ele fica ali se referindo ao termo anterior, e o verbo vai concordar com o termo anterior. Então, se o pronome relativo só está fazendo referência ao termo anterior, o verbo concorda com o termo anterior. Agora, o pronome relativo quem, ele tem duas possibilidades. Ou você concorda com o termo antecedente, ou você concorda com a terceira pessoa. Vamos lá. Fui eu quem escreveu a carta, mas também está certo dizer fui eu quem escrevi a carta. Foram eles quem explicou a lição, foram eles quem explicaram a lição. É estranho? É, eu prefiro a primeira forma, né? E vocês, me contem depois, aí nos comentários. Fui eu quem escreveu a carta, fui eu quem escrevi a carta. Qual dos dois vocês preferem? As duas formas estão corretas, tá bom? Sétima regra, expressão um dos que. Aí, como essa expressão, com essa expressão, tanto no singular quanto no plural, os dois jeitos estão certos, você escolhe, tá? Ele foi um dos que mais ajudou, ele foi um dos que mais ajudaram. Você será um dos que fará a diferença, você será um dos que farão a diferença. E aí, a questão do sentido é muito importante. O que você está querendo passar com essa, quando você está escrevendo essa frase, dizendo essa frase? Se você quer dizer que muita gente ajudou, no caso aí da primeira frase, é o que vai fazer a diferença, então, se são várias pessoas, você quer dar força para isso do coletivo, usa o verbo no plural. Agora, se você quer enfatizar a importância daquela pessoa, coloca o verbo no singular. Aí vai ter essa questão, quando você estiver interpretando um texto, presta atenção nisso também. O que está sendo enfatizado, se é o grupo ou se é o indivíduo, né? E as duas formas estão corretas. Ele foi um dos que mais ajudou, ele foi um dos que mais ajudaram, as duas formas estão corretas. Não muda o sentido, digamos assim, mas a sensação que se dá ao dizer ou a interpretar isso é diferente, né? Muito bem, vamos para a oitava regra. Sujeitos formados por sinônimos. Você também tem duas possibilidades. Quando o sujeito tem palavra
Palavras no sentido parecido, o verbo pode ir para o plural, ou ficar no singular, ou concordar com o número mais próximo. Então, tem essas três possibilidades, na verdade, né? Então, medo e pavor dominaram a sala, medo e pavor dominou a sala. As duas formas estão corretas. Esperança e fé sustentaram aquelas pessoas, esperança e fé sustentou aquelas esperanças. Então, as duas formas estão corretas. Concorda com o grupo, concorda no singular, no plural, com o mais próximo, tá bom? Nona regra, sujeitos em gradação ou enumeração. Então, quando você tem isso, fica no plural, pode ficar no singular ou no plural, eu prefiro geralmente plural. Então, quando há uma lista, uma gradação, então vai aumentando a intensidade ou diminuindo a intensidade, o verbo pode concordar no singular, com o núcleo mais próximo, ou no plural, com o grupo. Então, uma lágrima, um choro, um grito, não trouxe consolo. Então, aqui está concordando com o mais próximo. Mas eu poderia falar uma lágrima, um choro, um grito, não trouxeram consolo, eu estou falando do grupo todo, ok? As duas formas estão corretas. Sujeito com pessoas diferentes, e aí vale a regra. Primeira pessoa mais importante, segunda pessoa é ali menos importante do que a primeira pessoa, mas é mais importante do que a terceira pessoa, que é a última na possibilidade, tá? Então, se você tiver ali vários sujeitos, em pessoas diferentes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, você vai concordar sempre a primeira, digamos assim, se você tiver que escolher e tiver o eu ou o nós, vai usar a primeira pessoa do plural. Se não tiver eu ou nós, aí provavelmente você vai usar a segunda. Ou se não tiver a segunda representada ali, você usa a terceira, que é a última possibilidade. Então, eu, tu, eles viajaremos amanhã. Então, o eu manda ficar na primeira pessoa. Tu e Pedro estudareis muito. Então, tu e Pedro, o verbo concorda com tu. Eu e Maria, ou melhor, com vós, né? Eu e Maria compramos uma casa. Então, aqui vai para a primeira pessoa. Então, sempre na preferência, primeira pessoa. Se não tiver a primeira pessoa, segunda pessoa. Se não tiver a segunda pessoa, fica na terceira pessoa. Continuando, última regra para agora, tá? Sujeitos ligados por ou. E aí, essa daqui você tem que se ligar no sentido da frase. O que está querendo dizer? Quando a ação está se referindo para todos os elementos, o verbo fica no plural. Quando o ou está, digamos assim, alinhando, corrigindo, retificando a informação, você vai concordar com o último termo, que é o que, digamos assim, está alinhado para o mais alinhado. Agora, quando a ação só vai valer para um, fica no singular. Tem que prestar atenção no sentido da frase. Então, café ou chá ajudam a despertar. Os dois ajudam. Você toma os dois juntos, os dois separados, os dois ajudam, fica no plural. Agora, se eu estou alinhando ali, se eu estou na dúvida entre uma coisa e outra, concorda com o mais próximo. Por exemplo, a diretora ou os professores resolveram o problema. A professora, ou melhor, a diretora ou os professores. Não tenho certeza qual dos dois, então eu concordo com o último. E a última possibilidade, Carlos ou Roberto ganhará a bolsa. Tem duas pessoas, mas só uma vai ganhar a bolsa, então o verbo fica no singular. De novo, quando a ação vale para todos, fica no plural. Outro exemplo, frutas ou legumes fazem bem à saúde. Os dois, juntos ou separados, fazem bem para a saúde. Então, o verbo fica no plural porque a ação vale para os dois. Quando retifica a linha, você está na dúvida, você concorda com o último termo. Então, outro exemplo, o aluno ou a aluna faltou à aula. Então, não sei se foram os dois. Então, eu concordo com o mais próximo. E aí, quando a ação vale, tem dois ou mais, mas a ação é só para um, fica no singular. Então, a mãe ou o pai assinará a autorização. Não tem necessidade dos dois assinarem. Então, é um ou outro, uma assinatura só, verbo no singular. E é isso. Passamos aqui por 11 regras. Concordância verbal é isso, é uma coreografia com várias possibilidades que deixa a língua ainda mais bonita. Então, não pensa que é difícil, não pensa que é muita regra. Pensa apenas que a nossa língua se expressando da maneira mais rica possível, ok? Quem é meu aluno vai receber esse resumo, além do vídeo que tá vendo, né? E mais alguns exercícios dinâmicos e um exercício escrito. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu ir te ajudando. Se você não é meu aluno, vem para o clã, eu vou deixar as informações aqui no fim na descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima, pessoal!